Boa noite, tudo bem com vocês? Vou colocar aqui o nosso tema da live de hoje. Nossa live foi super participativa dessa vez. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Legal. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema dessa live foi super participativa, né? Normalmente eu faço o tema que eu faço a live, eu faço sobre o tema que eu fiz na roda, né? Com puérperas na terça-feira. Como ontem foi feriado, não teve a roda com puérperas, então eu decidi abrir, né, jogar para vocês o tema que vocês gostariam de ter por aqui. E aí duas pessoas deram sugestão, uma falou sobre, queria saber sobre desmame e a outra sobre medos infantis, como lidar com medos infantis. Eu abri uma enquete, vocês votaram e o tema mais escolhido foi como lidar com temas infantis. Tá? Para você que quer saber mais de desmame, eu coloquei aí nos destaques do Stories alguns posts que eu já escrevi sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estou super à disposição para te ajudar com relação a desmame gentil. Tudo bem? Porque às vezes a gente tem bastante preparo, bastante informação para a hora da amamentação, para o começo, né? Para alguns desafios aí da amamentação, mas a gente tem pouca ajuda na hora do desmame, né? Na hora que essa história aí precisa ter um final tranquilo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas o tema da nossa live aqui é medos infantis. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Normalmente, quando a gente fala, né, até de uma forma geral da psicologia, a gente nunca coloca certo e errado. A gente tende a sempre colocar de uma forma mais acolhedora, enfim. Só que, quando a gente fala de medo da criança, existe sim certo e errado. Existe sim algumas coisas que você deve ou não deve fazer, tá bom? Bom, o que eu vou falar aqui? Eu vou abordar sobre o que é o medo, o que deve, né, o que deve e o que não deve fazer, e vou falar um pouquinho sobre os medos de cada faixa etária, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, pode marcar alguém para assistir também, para saber como lidar melhor com os medos infantis, e você também vai poder acompanhar esse vídeo durante 24 horas aqui no Instagram, ele vai ficar à disposição de vocês. E depois lá no YouTube, se você ainda não conhece, não me segue, não se inscreveu lá no canal, acessa lá o canal no YouTube da psicóloga Camila Santana, que eu tô deixando agora as lives sempre lá também, tá? A diferença é que aqui você pode participar ao vivo com suas perguntas. Legal? Muito bem. Então, vamos falar de medo. O que é o medo? Né? O medo é uma sensação desagradável, tá? A gente sente coisas desagradáveis no corpo. Só que o medo, ele é natural, ele é instintivo, ele vem da evolução humana. Né? Todo mundo sente medo, é natural que as pessoas sintam medo, tá? O que acontece no nosso corpo? Ou o corpo se prepara para agir, para enfrentar aquele medo, ou o corpo se prepara para sair correndo, para fugir, ou simplesmente a pessoa paralisa, né? Olá, boa noite pessoal que tá entrando. Então, a pessoa pode simplesmente paralisar, tá? Esse medo, ele pode ser de coisas reais, né, que efetivamente existem ou não, tá? E isso tanto para adulto quanto para criança. A gente não pode caracterizar o medo como uma emoção ruim, tá? Apesar do nosso corpo ficar carregado aí de hormônio de estresse, né? De hormônio que vai levar a gente para ação, ou que vai paralisar, ou que vai fazer a gente fugir, enfim. A gente não pode caracterizar o medo como algo bom ou algo ruim, mas sim, dependendo da intensidade dele, ele pode ser bom ou ruim. Quando que o medo é bom? Né? E mesmo ele sendo muito intenso, quando que ele pode ser bom? Quando há uma situação real de perigo. Então, quando você, sei lá, tá enfrente um leão, quando você tá enfrentando ou tá se afogando, ou tá, sabe, uma situação real de perigo, né? Ou quando vem, ou quando você, sei lá, tá numa situação de perigo no meio da rua, quando você viu alguém sendo assaltado, enfim. Então, tem algo que realmente está acontecendo, esse medo ele pode te proteger,
né? E até se fala de criança, a criança pequenininha, por exemplo, não vai ter medo de uma escada, de descer uma escada, ela não vai ter essa noção de que ela pode cair naquela escada, ela não tem esse medo. Então, se ela tivesse, né, esse medo, essa consciência, esse medo a protegeria, tá? Então, o medo, ele pode ser bom, ok? Agora, quando que o medo é ruim? Quando ele impede que a pessoa execute as tarefas do dia a dia com tranquilidade. Esse medo, ele é ruim quando ele é de algo, ok, que não existe, de algo imaginário, mas que a pessoa sente um sofrimento psíquico, quando a pessoa não fica bem com aquela situação, tá? Então, se a gente pudesse colocar essa sensação desagradável né, de uma escala do menor para o maior, é como se fosse de uma leve ansiedade sobre algo que vai acontecer, até um pavor, até uma fobia. Esse seria, né, o maior grau, a maior escala aí desse medo, tá? Então, o medo, ele pode ir aumentando gradativamente. Agora, se você sente essa sensação desagradável de uma forma muito intensa, pavor, medo, se te impede de realizar as tarefas do dia a dia, se fisicamente seu coração fica mais acelerado, você tem falta de ar, enfim, não consegue lidar com aquilo que está acontecendo, ou sente dores no corpo, fica, né, com aquela sensação de pavor mesmo, observe a frequência em que isso acontece, se é de algo real ou não. Tá? E liga o sinal de alerta para procurar um profissional, para procurar um psicólogo, ok? Então, o profissional que vai te ajudar a dizer se esse medo ele tá te impedindo, enfim, ou te ajudar a enfrentar esse medo, a lidar melhor com essa situação, é o psicólogo. O psicólogo que vai poder dizer, né, te encaminhar para um psiquiatra ou não, ou simplesmente com as sessões, com a própria psicoterapia, com exercícios, com técnicas embasadas cientificamente, tá? O psicólogo pode te ajudar a solucionar esse medo. Legal? Karine falou, meu filho tinha medo do escuro, agora ele não tem mais. Que bom, a gente vai falar um pouquinho. Karine, depois me conta a idade do seu filho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses medos mais comuns da infância e como que a gente pode lidar, tá? Bem, conta aqui pra mim do que você tem medo, né? Porque nós adultos temos medo também, o medo é natural, né? Tem muita gente que tem medo de dirigir, eu tive muito medo de cachorro, eu tive medo de dirigir, e tudo, enfim, todos foram medos que eu fui aí superando ao longo da vida, né? Mas são medos que são muito comuns. Medo de altura, medo da morte, né? Ou da pessoa morrer, ou medo de que alguma pessoa querida morra, tá? Que mais um medo comum? 10 anos, legal. 10 anos imagino que deva ter passado mesmo, né? Medo de falar em público, então tem muita gente, né, que tem esse medo de falar em público, seja pela exposição, por se sentir julgado, né, por não se sentir querido, não se sentir aceito, tá? Medo de inseto, né? Quem nunca teve um medo de barata? Eu tenho medo de lagartixa. Então, o medo é normal, tá? O medo é normal, ele só não pode passar ao ponto de que impede a gente de executar as tarefas normais do dia a dia. Isto posto, né, considerando isso, aí a gente então vai falar sobre os medos de acordo com cada faixa etária, tá? A Cibele falou, vou contar, mas acho que você já sabe, tenho medo de não ser suficientemente boa nos papéis que possuo. Sim, é o medo do julgamento, né? A vontade de ser aceita. Camila, tenho medo de mergulhar, de ficar embaixo d'água. Você vê? Então, assim, são medos que acontecem, mas que não necessariamente impede a gente de executar as tarefas, né? Você não vai ficar mergulhando todo dia, né? E dificilmente você vai ser uma mergulhadora, dificilmente, enfim. Então, são coisas que não vai impedir a gente de viver, né? O meu medo de lagartixa, gente, não vai me impedir de executar as minhas tarefas, né? Eu vou lidar com aquele medo real se tiver aquela situação. Fora isso, tudo bem, né? Não é algo que eu precise ir lá tratar, resolver, enfim, não é nenhuma habilidade social que me impede, por aí vai, tá? Sam falando, medo de falar em público é muito comum. É um dos medos mais comuns que a gente tem, tá? Então, como adultos, a gente tem medo. E aí também eu faço um convite para empatia. Quando você tem medo, quando você está sentindo medo, como que você gostaria de ser tratada?
né? Como que você gostaria que as pessoas te ajudassem a lidar com esse medo? Você gostaria de ouvir, isso é bobagem, não precisa ter medo disso, nada a ver, né? Nossa, senti medo disso. Senti medo de mergulhar, é tão gostoso, né? A Karine falando, eu tenho medo da morte. Mas todo mundo morre. Sabe, você queria que o seu medo fosse banalizado assim? Ou você gostaria de ser acolhida, de ser ouvida, né? De ser compreendida, tá? Então aqui o convite à empatia vale muito quando a gente vai lidar com o medo infantil, com o medo da criança. E não só, né, com relação a medo, como tudo, tá? Mas com relação a medo, é esse convite que eu faço. Como você gostaria que lidassem com você com relação ao seu medo? Gostaria que falassem que é bobagem, né, que não é nada, tá? Então, como adultos, a gente tem medo, sim, tanto reais quanto até imaginário, entre aspas, né? Da possibilidade de acontecer alguma coisa, da gente imaginar que algum perigo pode acontecer, tá? Principalmente vivendo em cidade violenta, eu não sei onde você vive, eu vivo em São Paulo, é natural que a gente sinta medo, né, de ser assaltado, né, é natural que a gente sinta medo de ser roubado, de que alguma coisa aconteça, né, a gente tá o tempo todo aí em estado de alerta, tá bom? Muito bem, então agora falando um pouquinho sobre os medos infantis. O medo é uma sensação que acompanha a gente desde cedo, desde bebezinho. Então, o bebezinho lá por volta dos seus 6 meses, mais ou menos, ele já começa a apresentar alguns sinais de medo, principalmente quando tem ruído forte, barulho forte, né? Sei lá, um trovão, ou alguém grita, esse bebezinho ele vai se assustar, ele vai ter medo, e o medo da sensação de segurança. Se você vai pensar desde recém-nascido, né, aquela questão que eu estava comentando em lives anteriores da esterogestação, o bebezinho ele precisa do limite, ele precisa ter aquela sensação do ambiente intrauterino, né, então se ele não está sentindo aquele limite do ambiente intrauterino, ele tem uma sensação como se ele estivesse caindo num abismo, que ele não consegue encontrar os limites físicos. Então, essa sensação de medo já vem com a gente e ela pode se tornar maior dependendo da situação, tá? Mas o bebezinho de 6 meses, mais ou menos, costuma apresentar medos nessas situações específicas, ou de perder essa noção de segurança, né? Ou de ruídos muito fortes, tá bom? Se colocou alguma coisa sobre o filho de 13 anos, a gente já vai chegar lá. Eu já leio o seu comentário, vou falar das outras faixas etárias, tá? Então, depois dos 6 meses, mais ou menos entre 7, 8, até uns 11 meses mais ou menos, é natural que esse bebezinho apresente um medo e uma ansiedade, esse seria o nome correto, mas um medo de pessoas estranhas. É quando o bebezinho, né, ia no colo de todo mundo e de repente não vai no colo de ninguém. De repente essa criança começa a chorar quando vê pessoas estranhas, quando vem visita na casa, quando a pessoa que é estranha para ele, né? Tudo bem que a mãe conhece, o pai conhece, mas aí esse bebezinho ele não vai se sentir à vontade, ele vai começar a chorar na presença de visita, não vai querer ir no colo das pessoas, que coincide mais ou menos com a faixa etária em que acontece a ansiedade de separação, em que ele tá começando a aprender que as coisas vão e vêm, e que é a idade bacana para começar a brincar com esse bebezinho de esconde-esconde, é a brincadeira de pôr um paninho no rosto e falar achou, tá? Então, esse tipo de brincadeira é fundamental para que esse bebezinho entenda que as coisas vão e vêm, que a mãe some e depois aparece. E coincide mais ou menos com a etapa em que o bebezinho joga o brinquedo no chão e aí ele quer que alguém pegue esse brinquedo para ele, tá? Então, ter esse tipo de brincadeira com esse bebezinho vai ajudá-lo a lidar melhor com a ansiedade de separação, com esse medo de pessoas estranhas, tá? Depois, bebezinhos, né, de 1, 2 anos mais ou menos, eles começam a sentir medo quando eles se afastam do pai, quando eles se afastam da mãe, quando eles se afastam dessa figura de segurança, né? Começam a sentir medo de pessoas fantasiadas, então Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, né, com figuras assim fantasiosas. Tem crianças que têm medo de personagens de buffet, enfim.
a criança, né, começa a demonstrar uma ansiedade, ou chora, né, tem uma reação muito forte a essas pessoas fantasiadas ou com o rosto coberto, palhaço, tá? Então são medos muito comuns, muito comuns. A criança também se assusta com barulho muito alto, né, trovão, moto, enfim, buzina, porta batendo, sabe? Qualquer barulho muito alto assim, a criança de 1, 2 anos se assusta bastante também. A criança, por volta de 3, 4 anos, começa aí a sentir medo de máscara, de monstro, começa a sentir medo do escuro. E aí, Karine colocou, né, que o filho tinha medo do escuro e agora não tem mais. Depois você me conta aqui mais ou menos em que fase que ele tinha medo do escuro, tá? Que é um medo muito comum, muito comum. A criança começa... você pode reparar, né, que a criança, sei lá, apaga a luz do cômodo que ela tá e corre pro cômodo que a luz tá acesa, né? Ela não gosta de ficar naquele cômodo com a luz apagada ou pede para acender uma luz na hora de dormir, tá? A criança, ela começa a ter medo de ficar sozinha, ou no cômodo, ou em qualquer situação, né? Ela sempre tá atrás para querer saber se tem algum adulto, alguém de referência, ou às vezes ela tá lá distraída, brincando, quando ela se vê sozinha, ela se assusta e vai procurar, né, esse adulto, essa pessoa de referência, tá? Medo de tempestade, então trovão, chuva muito forte, ela fica meio que preocupada sem saber o que vai acontecer direito, e ela começa a apresentar medo de inseto. Tá? Esse começa a apresentar muito tem a ver também com o que ela observa, né? Então ela observa que a mãe tá lá sempre tentando matar o mosquito, sempre tentando matar o pernilongo, que a mãe, eu tô falando a mãe, mas é uma referência, tá? Apresenta lá o medo de barata, então essa criança vai falar, poxa, eu preciso ter medo disso também, né? Algum perigo tem aí, tá? Então ela começa a trazer esses medos. Pode observar que uma criança de 2 aninhos, quando tá começando a descobrir, sei lá, uma joaninha, um besourinho, ela não vai ter medo, ela vai ter curiosidade. Depois é que ela vai começar a apresentar sintomas de medo, tá? Então isso dos 3, 4 anos. Conforme essa criança vai crescendo, com 5 anos mais ou menos, começa a ter medo já de se perder, tá? Que aí ela já tem uma noção espacial maior, ou o que ela fica sem saber o que ela pode fazer se ela se perder, ou ansiosa, tá? Então é o momento aí também de começar a fazer algumas orientações, alguns combinados com essa criança. Sente medo de ladrão, então percebe? Então são situações em que ela vai aprendendo que pode acontecer e ela fica tensa porque ela nunca sabe o que realmente pode acontecer, porque talvez ela nunca tenha visto aquilo, né? Então ela fica ansiosa porque ela sabe que pode acontecer alguma coisa que ela não sabe como é, percebe? Depois, a criança de 6, 7 anos já começa aí a ter medo de bruxa, de fantasma, né, de criaturas aí do imaginário, ou de dormir sozinha, ou de acontecer alguma coisa com os pais, medo de perder os pais, tá? Aqui que eu tô falando, gente, é tudo medos mais comuns. Claro que cada caso é um caso, cada história é uma história. Às vezes a criança teve um contato, por exemplo, com a morte mais novinha, ela vai começar a ter questionamentos maiores sobre isso, tá? Conforme a criança vai crescendo, então aí com os 8, 9 anos, o medo ele já vai passando para a situação externa e para sua aceitação social. Isso é bem marcante. Então é o medo de ir mal na escola, é o medo do julgamento dos amigos, é o medo da rejeição social, tá? Que é um medo que todo adulto ainda carrega, o medo da rejeição social, do se sentir aceito, do julgamento. Então você percebe que conforme a criança vai crescendo, ela vai deixando de ter medo dessas coisas mais imaginárias, mais fantasiosas e trazendo o medo mais por possibilidades do que pode acontecer e rejeição e aspectos sociais, tá? Deixa eu dar uma lida no que vocês estão colocando por aqui. Sibeli colocou, meu filho vai fazer 13 anos este ano. Vejo que eduquei com muito medo, a gente vai falar sobre isso, sim. Como ele foi bem doentinho quando menor, o meu primeiro... Eu fui muito super protetora, então eu não quero cometer o mesmo erro com a minha bebê. Ela tem, pra quem não sabe, né, a Sibeli, ela tem um filho de 13 anos e uma bebezinha. Como proteger sem exagerar e sem transferir os nossos medos. Isso tá na minha listinha do não fazer, é um cuidado que a gente precisa ter. Comecei a comentar sobre isso quando eu falei do medo de inseto, né, então às vezes a gente passa muito medo pra criança. Depois eu posso até contar um caso pessoal sobre isso também, tá? Karine...
Como poderia fazer para meu filho parar de ter medo de palhaço assassino? Vamos falar sobre isso também, Karine, tá bom? Muito bem. Então, esses são os medos que normalmente as crianças têm de acordo com cada faixa etária. Legal? Então, só recapitulando o que a gente falou até aqui. O que é medo? É uma sensação que pode ser, né, de algo real ou não. É uma sensação que vai trazer um certo estresse pra gente, né, no nosso corpo, é uma sensação fisiológica, vai ter respostas fisiológicas, ou para enfrentar aquilo, ou para sair correndo, ou acaba paralisando a gente, tá? É uma sensação que vai desde uma ansiedade, de uma leve ansiedade, até um pavor, até uma fobia, e que se esse medo te impede de realizar as tarefas do dia a dia, se esse medo vem com muita frequência, tá? Pode procurar um profissional, porque isso pode ser uma síndrome do pânico, pode ser uma série de coisas que esse profissional, psicólogo, vai te ajudar com técnicas a se livrar desse medo, a ter uma resposta mais adequada a esse comportamento, tá? E aí falei um pouquinho sobre os medos de acordo com cada faixa etária. Então, desde o bebezinho, o medo quando ele perde um pouco a noção de segurança, de limite, depois passando aí pela ansiedade de separação, ruídos fortes, e aí criaturas, né, pessoas fantasiadas, monstros, né, coisas imaginárias, até indo para algo real, para a possibilidade do que pode acontecer, para insetos, e o medo aí mais, não vou dizer, eu acho que menos primitivo talvez seria a palavra correta, é o medo da rejeição social, que aí já vem uma série de coisas por trás desse medo, né? A gente tem que estudar de fato a história dessa pessoa para ajudá-la a trabalhar com relação a esse medo de rejeição social, tá bom? Então, isso é o que falamos até aqui. Vamos falar agora sobre o que não devemos fazer, e depois eu falo sobre o que a gente deve fazer para ajudar a criança a lidar com esse medo, tá? Então, primeira coisa que a gente não deve fazer, em hipótese alguma, não subestime o medo da criança. Por mais que você, adulto, saiba que aquele medo não é real, a criança não sabe. A criança ainda vive na transição entre fantasia e realidade. Então, para ela, aquele sentimento, aquele medo é real, tá? É real. Então, nunca, nunca, nunca subestime. Tá? Nunca diga isso não existe, isso é bobagem. Para ela, para a criança, aquele medo é algo real, é algo sério, tá bom? Não subestime, não diminua esse medo dela, não tente diminuir esse medo dela. Acolha, tá? A gente vai falar sobre o que fazer, mas não subestime. Até porque, dependendo do medo, ele serve para os pais como um sinal de alerta, tá? De repente ela começa a sentir algum medo, sei lá, de ficar com, vou dar um exemplo, tá? De ficar com algum homem sozinha. Pode ser um alerta para algum tipo de abuso que essa criança tenha vivido. Ou essa criança começa a sentir algum medo, sei lá, de fogo ou de choque, sabe? Umas coisas assim que servem como alerta para esses pais. Ou alguns pesadelos. Então, ligue o sinal de alerta e investigue, tá? Mas não subestime. Outra coisa, não ridicularize o medo da criança. A criança ela já está se sentindo mal com esse medo, já é uma sensação desagradável no corpo dela. Se ela se sente ridicularizada, principalmente por adultos em que ela confia, é uma sensação de abandono, é uma sensação de vergonha. Então vão ser mais sentimentos e sensações ainda que ela vai precisar lidar sem nem estar sabendo lidar com o medo, que era a primeira coisa que ela estava sentindo, tá? Então não subestime, jamais ridicularize o medo da criança, falando, isso é bobagem, nada a ver, ou dá risada do medo da criança, tá? Também não force. Tipo, não mostra imagem, sabe? Não força a criança. Existe técnica certa para poder fazer isso, com embasamento científico para poder fazer isso. Isso nem para criança e nem para adulto, sabe? Tipo, você sabe que um adulto, sei lá, tem medo de barata, não força, não faz brincadeira com relação a isso, porque para aquela pessoa o medo é real, tá? Então, não force. Não ameace a criança, jamais ameace a criança do tipo...
Se a criança tem medo de palhaço e a criança não tá querendo comer, então eu vou chamar o palhaço porque você não tá querendo comer. Jamais faça isso, jamais ameace essa criança utilizando o medo dela, tá? Jamais exponha essa criança, então evite contar para a família, ou contar para os amigos, ou contar para quem quer que seja sobre esse medo, até porque algumas pessoas desavisadas podem ridicularizar, podem usar esse medo para ameaçar, enfim, ao invés de proteger e de acolher essa criança, tá? Então tente, de fato, tomar cuidado da forma como você fala sobre esse sentimento da criança, a não ser que seja para proteger ou para avisar alguém, tá? Não chantageie, do tipo, se você for lá tirar foto com o Papai Noel, você vai ganhar um pirulito, tá? Não use o medo como chantagem para conseguir alguma coisa, para que a criança faça alguma coisa. Jamais faça isso, ok? E aí a questão que a Sibeli até tinha comentado, né? Não passe o seu medo para a criança. Aí cabe um relato pessoal, né? Então, tempos atrás, quando a Laura tinha de 3 para 4 anos, a gente começou a conversar com ela no momento de sair da escolinha, entrar no carro, pôr na cadeirinha, e que a gente tinha que sair rápido, a gente não podia ficar enrolando, né? Até porque é vaga, não pode ficar muito tempo com o carro parado lá, toda a questão de segurança, é um carro que não tem 4 portas, então demora um pouquinho mais para amarrar ela na cadeirinha, e às vezes ela ficava enrolando e por aí vai. E aí a gente começou a pressionar ela, né? Que ela não podia, que ela tinha que acelerar e agilizar para poder entrar logo, enfim. E criança ficou perguntando, mas por quê, mas por quê, mas por quê, mas por quê? A gente caiu na vala de falar, porque é perigoso, porque pode chegar alguém, porque pode pegar o carro, porque pode acontecer coisa que não é legal. Aí ela começou a misturar uma série de curiosidades sobre esse tipo de perigo, de chegar alguém, de levar o carro, de ladrão, de cadeia. Foi tomando uma proporção tão grande, até o ponto dela começar a ter medo de algo que ela não conhece, né? Dessa possibilidade de ser assaltada, dessa possibilidade de alguém pegar aquilo que é dela, ou de levá-la, e por aí vai. Aí eu tive que ter toda uma conversa com ela e explicar que ela não precisava se preocupar com aquilo, que aquilo era uma preocupação de adulto, enfim. Então eu percebi então que foi um medo que eu passei para ela, né? De que isso acontecesse. Ou a gente, coloquei até no stories, né? A gente gosta de ir viajar para o interior, enfim, tem situações em que ela vê, sei lá, ganso, ela quer ir atrás, ela quer passar a mão, ela é criança. E aí eu fico também no limite de não passar o meu medo para ela, né? De, sei lá como é que é esse ganso, se vai correr atrás dela, se não vai. E também quero deixar que ela explore, então fica naquele limiar. Mas são medos que a gente precisa ter cuidado aí de passar para essa criança, tá bom? Tome cuidado para ver se isso não é seu, se isso não te pertence. E até os seus medos. Verifique se esse medo é seu mesmo ou se é algo que você carrega da sua família, da sua criação. Legal? Então, falamos aí sobre o que não fazer. Se você tiver mais alguma sugestão do que não fazer, ou que já fizeram com você ou com seu filho que você não tenha gostado, coloque aqui pra gente comentar também, tá? Vamos então falar sobre o que de fato a gente pode fazer para ajudar essa criança. Primeiro ponto, acolha. Acolha essa criança. Se você percebeu esse medo e se você é a mãe dessa criança, né, se você tem algum tipo de responsabilidade sobre essa criança, muito provavelmente ela confia em você, né? E quando a gente está com medo, o que a gente mais quer é ser protegido, é ser acolhido por alguém que a gente confia. Se essa criança não puder confiar em você, coitada, né? Ela vai precisar de muita ajuda. Então, seja o adulto em que essa criança possa confiar, né? Por isso não ridicularizar, por isso não humilhar, por isso não expor, tá bom? Acolhe, não duvide do medo da criança. Para a criança esse medo é real, para a criança esse medo existe e ele é muito importante, tá? Então, acolhe, valide o sentimento, não diga que é bobagem, não diga que não precisa sentir medo, tá? Tudo bem ela sentir medo, e você pode dizer isso também, você pode dizer que você também sente medo, né? Você pode conversar sobre os seus medos, claro, até onde a criança consegue compreender, tá? E sem tomando cuidado para não passar o medo para ela, mas conta alguma situação em que você enfrentou o seu medo, ou que você conseguiu se dar bem, né? Conseguiu lidar bem com esse medo,
tá? Para encorajar a criança e para ela não se sentir sozinha, para ela perceber que é natural sentir medo e que você tá lá para protegê-la, para ajudá-la, tá? Então acolha, valide, converse sobre esse medo. Não é algo que precisa virar um tabu, sabe? Algo que não pode ser dito, não pode ser mencionado. Não, muito pelo contrário. A gente tende a ter medo do desconhecido. Então, quanto mais a gente falar sobre esse medo, quanto mais você conseguir ajudar a criança a verbalizar esse sentimento, a tornar essa coisa confusa que acontece na mente dela em palavras, você vai ajudá-la a lidar com essa sensação que acontece dentro dela, né? Fale sobre essas sensações, ajude ela a traduzir o que ela está sentindo. Então, o coração está acelerado, faça com que ela se perceba o que está acontecendo no corpinho dela. As mãos estão suadas, estão molhando, né? Estão úmidas, ela tem uma sensação de que o rosto está frio, enfim, a respiração está acelerada. Fala para ela verbalizar o que está acontecendo com o corpinho dela, tá? E confia no medo dessa criança, porque pode ser um sinal de alerta também. E aí, o ponto também que, acho que foi a Karine que comentou sobre o medo de palhaço assassino, se eu não me engano. Observe o que essa criança tem assistido, que tipo de jogos essa criança tem jogado, né, com videogame, jogos online, enfim, ou que tipo de conversa essa criança tem ouvido, tá? Muitas coisas podem não ser adequadas para a idade dessa criança. Muitos desenhos podem estar lá como classificação livre, mas ainda não são adequados para essa criança, tá? Regularize o uso de tela, de jogos de violência, jogos em que aparece, sei lá, zumbi, fantasma, personagens em que essa criança possa vir a ter medo, tá? Ou corte de vez, ou diminua, ou converse sobre isso, mas tente observar de onde vem esse medo, tá? Explore com a criança de onde vem esse medo. Às vezes muito pesadelo, enfim, tenta explorar de onde que tá vindo isso, tá? Samia falando, sempre comento com alguém alguma situação engraçada que ele fez, mas tenho medo de que ele se sinta ridicularizado porque damos risada, isso pode acontecer. Exatamente, a gente precisa se controlar, né? Às vezes a gente quer contar uma coisa engraçadinha, você vai ver que com o tempo a própria criança começa a pedir para você não contar, né? Não falar. E a empatia, pensa se fosse com você, como que você ia se sentir. Claro, hoje adulto às vezes a gente lida de uma forma mais leve, né, leva para o bom humor, mas para criança não é legal, tá? Não exponha, ou conte num momento em que ela não tá ouvindo, pede para não comentar, qualquer coisa assim, tá? Sibeli comentando, os jogos e vídeos proporcionam novos medos. Sim, essa criança ela tem acesso a imagens que ela nem criaria sozinha. E ela visualiza imagens, né, que ainda estão além do entendimento dela, dos recursos em que ela pode compreender. Meu filho tinha medo de um jogo tido como bonitinho e ele tinha uns 6 anos. Deu trabalho até para dormir. Né? Às vezes até desenhos, por exemplo, minha filha estava assistindo Princesa Sofia e aí às vezes aparece, sei lá, uma fada má que vai transformar em alguma coisa. Aquilo pode trazer medo, tá? Pode parecer que não, mas é um desenho livre, é tranquilinho, depois no final fica feliz. Tudo bem, mas tá mostrando imagens em que em que pode trazer medo para a criança e pode dar repertório para ela criar coisas que naturalmente ela não criaria. Mas Camila, eu vou criar essa criança numa bolha? Não vai criar numa bolha. A gente pode lidar de formas mais tranquilas, né, com relação a esses medos que vão aparecendo, mas também a gente não precisa ficar dando repertório para essa criança, certo? Tá? Bom, então cuide do que ela tem assistido, que jogos ela tem jogado e se ela tem ouvido conversas, histórias e por aí vai, tá? Converse muito com essa criança para ver da onde que vem esse medo, entender e ajude a verbalizar, tá? E aí, coisas práticas que a gente pode fazer, então, para ajudá-la. Aí eu vou falar mais de criança aí de 3, 4 anos, quando começa a demonstrar medo, sei lá, de monstro, do que quer que seja, tá? Crie histórias divertidas. Então, é um monstro, sei lá, que mora debaixo da cama. Cria a história com relação a esse monstro. Como que esse monstro é, né? E faz com que
esse personagem da história seja bobo, seja divertido, seja atrapalhado, sabe? Para tornar esse monstro que é real para a criança, tornar esse monstro divertido, tornar esse monstro uma coisa mais fácil que ela consegue lidar, né? Um monstro atrapalhado, enfim, tende a ajudar essa criança, tá? Outra técnica que é alguém já deve ter ouvido falar aí, que é o spray anti-monstro. Então você pode pegar um borrifador de água pequenininho, ou cola uns adesivos, ou deixa a criança desenhar, escrever spray anti-monstro antes de dormir, borrifa no quarto, borrifa embaixo da cama, tá? Se a criança fala que tá com medo de dormir porque tem um monstro debaixo da cama, olha embaixo da cama, sabe? Entra na fantasia da criança. Não tenta tirar a criança do mundo da fantasia, né? Ela tá te convidando para entrar no mundo dela. Então, entra no mundo dela. Olha embaixo da cama e fala: monstro, sai daí já, eu não quero você aqui. Abre a janela, joga o monstro fora, sabe? Entra nessa fantasia, porque pela fantasia a criança vai ver: nossa, minha mãe de fato acreditou, né? E ela tá vendo que tem. Então você vai ganhar a confiança dessa criança para aprender a lidar com esse monstro. E ela viu que você protegeu, viu que você jogou o monstro pela janela, borrifou o spray anti-monstro pelo quarto, sabe? E aí no dia seguinte vocês podem conversar mais sobre isso, criar essa história em que o monstro é atrapalhado, em que o monstro é bobalhão e divertido, enfim. Então são formas lúdicas de ajudá-la a lidar com esses medos, tá? Que mais? Utilize de histórias, ou que você cria, ou histórias de livros. Então vá na livraria, procure livros em que vai falar sobre aquele sentimento ou aquele medo específico. As histórias ajudam muito essas crianças a lidarem com as suas dificuldades, com os seus conflitos. Dicas de filme, 2 filmes aqui que eu indico muito. Divertidamente, que tem lá as principais emoções e tem o medo, tá? Todos os sentimentos, todas as emoções têm as suas funções. Monstros S.A., em que torna aí, ao invés do grito, do pavor da criança, é a risada da criança que vai trazer a energia, enfim. Então, utilize-se dessas histórias para conversar sobre esses medos, tá? O que mais que você pode fazer? Você pode quando conversar com essa criança sobre esse medo, ajudá-la perguntando se esse medo se for um medo mais abstrato, tá? Não de um personagem, não de alguma coisa assim. Se esse medo fosse de algum tamanho, que tamanho seria esse medo? Muito provavelmente a criança vai dizer que é um medo grande, né? Que é uma coisa grande. Grande do tamanho de um prédio, grande do tamanho de um carro, né? Tente ajudar a criança a concretizar esse medo, tá? Se é alguma sensação que ela traz, que cor seria esse medo, que formato teria esse medo, se você tivesse o poder de mudar a cor desse medo, que cor seria, se você tivesse o poder de mudar o formato desse medo, que formato novo esse medo teria, se você tivesse o poder de mudar aí, o tamanho, que tamanho esse medo teria, o que você faria agora que esse medo tá da cor, do formato, do tamanho, do jeito que você gostaria, né? Como que você ia conseguir lidar. Então, pode parecer que não, mas são técnicas que a gente usa no consultório que podem ajudar a criança no dia a dia a ir lidando com seus medos, tá? Válido também, principalmente para os medos em que a criança apresenta medo de separação, né, dos pais, ou medo que os pais vão morrer, alguma coisa assim, cria um amuleto, sabe? Ou pedrinhas, ou desenho, ou bonequinhos que represente o ela, a mãe e ela. Coloca num saquinho e essa criança pode levar esse saquinho com esses representantes da família, né, por onde ela for. E tenha você também, sabe? E a gente às vezes faz isso sem nem perceber. Quando a gente usa pingente, né, correntinha com pingente de um menininho, menininha, na verdade aquilo é uma forma da gente lembrar dos nossos filhos, né? Ou a foto que a gente carrega antes na carteira, hoje no celular. Então a gente carrega também uma coisa física dessa criança real. Essa criança também pode carregar uma coisa física dos pais para sempre se lembrar, tá? Isso não tem problema nenhum. Legal? E se esse medo tá muito grande, em que a criança tá tendo muita dificuldade, traz dificuldades na escola, traz dificuldades de aprendizado ou dificuldade social, você vê que a criança de fato tem um sofrimento psíquico relacionado a esse medo, vale a pena sim procurar um bom psicólogo infantil, tá?
e para lidar de uma forma pontual com esse medo. Agora, se forem questões mais gerais, né, de como lidar melhor com essa criança, o convite que eu te faço é para procurar uma psicóloga para você, né? E aí, no caso, eu disponibilizo o trabalho agora que vai começar dia 16 de março, se eu não me engano, do grupo terapêutico. Então, é um grupo de mães com conflitos, com questões aí comuns entre si, e é um grupo online, então você pode participar da onde você estiver, tá? Então, e vários outros serviços no meu Instagram, tem outras formas aí da gente se ajudar, tá? Porque aí você vai aprender de uma forma geral como lidar com conflitos infantis, né? E ver o quanto você também não está se colocando e impondo os seus medos, as suas angústias para essa criança. Separar um pouco o que é seu e o que é dessa criança, sabe? Tá bom? Muito bem. Então, recapitulando o que a gente não deve e o que a gente deve fazer para a gente encerrar. Se você tiver alguma pergunta, já pode colocar aqui, tá? Que aí eu respondo depois. Então, recapitulando, o que não fazer. Jamais subestime o medo da criança, ele pode ser um sinal de alerta. Não ridicularize o medo dessa criança. Jamais. Fale que é bobagem, fale que não tem nada a ver. Não force a criança a enfrentar esse medo, tá? Não ameace a criança usando o medo dela. Então, se você não fizer isso, eu vou chamar tal coisa, o monstro vai aparecer, ou qualquer coisa vai aparecer. Jamais faça isso. Não exponha a criança, não conte, né? Não fale aí para todo mundo sobre esse medo da criança sem necessidade, tá? Ela vai se sentir exposta e dificilmente ela vai conseguir confiar em você quando ela estiver sentindo esse medo. Não chantageie essa criança, jamais. Se você fizer tal coisa, então tal coisa. Então, se você tirar a foto com o Papai Noel, você ganha um pirulito. Não força, tá? E evita passar o seu próprio medo para a criança. Tenta analisar se aquilo é seu ou, né, se isso te pertence, se esse medo te pertence e não necessariamente pertence à criança. E aí, falando do que a gente pode fazer, acolha, valide esse medo da criança, porque para ela é real. Entra na fantasia da criança, porque a partir do momento em que você está nesse mundo da fantasia, ela vai sentir, né, essa conexão, essa empatia, e aí você consegue, por meio da fantasia, tirar essa criança dessa sensação de medo, tá? E mostrar para ela uma outra forma de lidar com esse medo. Seja criando histórias em que o foco do medo vira um personagem atrapalhado, divertido, ou lendo histórias sobre aquilo que traz medo para ela, histórias infantis. Observe o que ela está assistindo, às vezes não é adequado para a faixa etária dela, né? E não necessariamente aquela classificação, tá? Mas procure assistir com a criança e entender de fato se aquilo tá no nível da compreensão dela, porque nem sempre tá. A gente tem a hora certa para tudo, tá? Converse muito, crie histórias, vale aquele spray do monstro, né? Spray anti-monstro, assista filmes como Divertidamente, Monstros S.A. Fale um pouquinho sobre forma, tamanho, cor desse medo, como que esse medo seria se fosse de outra forma, de outro tamanho, de outra cor. Vale fazer o amuleto, ou como quer que seja que vocês queiram chamar, enfim, representando o pai, a mãe e a criança. Tenha um para você também, dê um para o pai também, para que ela perceba que essa família tá unida, principalmente quando tem medos de perder os pais, tá? Então são coisas aí que a gente pode fazer. Não se esqueça de procurar um bom profissional quando esse medo tá trazendo um sofrimento psíquico para essa criança, e principalmente quando se trata também de um medo seu, tá? Se é algum medo que chega a beirar a fobia, o pavor, que te impede de realizar uma tarefa no dia a dia, ou que traz um sofrimento mesmo, tá? Um julgamento, não abra mão de chamar um bom profissional, de procurar um bom psicólogo, porque os psicólogos são capacitados e habilitados para lidar com isso e vão te ajudar com técnicas embasadas a passar por isso de uma forma bem tranquila. Tudo bem? Legal até aqui? Muito bom. Então, espero que essa live tenha ajudado vocês a lidar com o medo, né? Ajudar a lidar com o medo da criança e ajudar a criança a lidar com o medo dela, que esse é o principal. Os medos, eles vão mudando de acordo com cada faixa etária. É interessante que a gente sempre esteja atento, que pode ser um sinal de alerta e alguma coisa que essa criança queira comunicar também por meio desse medo. Tudo bem?
Muito bem. Se tiver alguma pergunta, coloca aqui. Se não, essa live vai ficar disponível por 24 horas no Instagram ou lá no YouTube. Provavelmente a partir de amanhã já esteja disponível por lá também, tá bom? Obrigada, Si. Obrigada a quem ficou aqui até o final. Beijo pra vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.